Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje meditaremos em João 18, um capítulo profundamente marcante que nos leva aos eventos que antecedem a crucificação de Jesus. Neste texto, encontramos a prisão de Jesus, seu julgamento diante de Pilatos e o desenrolar das profecias sobre o Messias sofredor. Apesar da injustiça e do sofrimento, Jesus permanece firme e demonstra sua autoridade e submissão ao plano do Pai para a redenção da humanidade. João 18 nos desafia a refletir sobre a fidelidade de Cristo e o preço que ele pagou para nos salvar. Convido você a abrir sua Bíblia e refletir comigo neste capítulo que nos revela a coragem, o amor e a obediência de Jesus em sua caminhada até a cruz. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: "A quem buscais?" Responderam-lhe: "A Jesus Nazareno." Disse-lhes Jesus: "Sou eu." E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: "Sou eu?", recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: "A quem buscais?" E eles disseram: "A Jesus Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi." Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu?" Então a coorte e o tribuno e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E aquele discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: "Não és tu também dos discípulos deste homem?" Disse ele: "Não sou." Ora, estavam ali os servos e os guardas, que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes disse. Eis que eles sabem o que eu lhes disse." E tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "Assim respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres?" Anás mandou-o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: "Não és também um dos seus discípulos?" Ele negou e disse: "Não sou." E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Não te vi eu no horto com ele." E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era manhã. E não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: "Que acusação trazeis contra este homem?"
Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou para os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João 18 começa com os eventos que levam à prisão de Jesus, revelando sua submissão ao plano divino, a traição de Judas e o início de seu sofrimento. Este capítulo nos apresenta um Jesus que, mesmo diante da traição e da injustiça, permanece no controle de tudo, cumprindo fielmente a vontade do Pai. O capítulo começa com Jesus e seus discípulos entrando em um horto após cruzarem o ribeiro de Cedron. Este lugar, conhecido como Getsêmani, era frequentemente visitado por Jesus com seus discípulos. Versículos 1, 2. Judas, conhecendo esse hábito, leva uma comitiva de soldados e oficiais com lanternas, archotes e armas para prender Jesus. A cena destaca o contraste entre a escuridão espiritual daqueles que vêm para prender Jesus e a luz divina que ele representa. Jesus, ciente de tudo o que iria acontecer, se adianta e pergunta: a quem buscais? Versículo 4. Quando eles respondem: a Jesus Nazareno, ele declara: sou eu. Versículo 5. Este sou eu é mais do que uma simples identificação. É uma afirmação de sua divindade, ecoando o nome de Deus revelado no Antigo Testamento. Êxodo 3, versículo 14. Ao ouvir isso, a comitiva recua e cai por terra, demonstrando o poder e a autoridade de Jesus, mesmo em um momento de aparente fraqueza. Ele pergunta novamente: a quem buscais? E ao receber a mesma resposta, Jesus diz: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Versículos 7 e 8. Aqui, vemos a preocupação de Jesus em proteger seus discípulos, cumprindo a promessa de que nenhum deles se perderia. João 17, versículo 12. Mesmo diante da traição e do perigo, Jesus age como o bom pastor, cuidando de suas ovelhas. Simão Pedro, tomado por um impulso de defender Jesus, saca uma espada e corta-a na orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. Versículo 10. No entanto, Jesus repreende Pedro, dizendo: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Versículo 11. Essa declaração é uma reafirmação da submissão de Jesus ao plano de Deus. Ele não busca evitar o sofrimento, mas aceita o cálice que simboliza a ira de Deus contra o pecado, que ele estava prestes a carregar em nosso lugar. Os versículos seguintes descrevem a prisão de Jesus e sua condução primeiro a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote. João relembra que Caifás havia dito: convinha que um homem morresse pelo povo. Versículo 14. Destacando como até mesmo as palavras de seus opositores
confirmavam o propósito redentor de Jesus. Nesta primeira parte de João 18, somos confrontados com verdades poderosas, a soberania de Jesus. Mesmo em sua prisão, Jesus demonstra que está no controle. Ele se entrega voluntariamente, sabendo que tudo faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. A submissão ao plano do Pai. Jesus aceita o cálice de sofrimento que o Pai lhe deu, mostrando sua obediência perfeita e seu amor sacrificial por nós. A proteção de seus discípulos. Jesus, como o bom pastor, cuida de seus seguidores, garantindo que eles sejam preservados. Isso reflete seu cuidado por nós, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O poder de suas palavras. Quando Jesus declara, "Sou eu", sua divindade e autoridade são evidenciadas, lembrando-nos de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, mesmo em meio à aparente fraqueza. Esta parte do capítulo nos convida a refletir sobre a obediência de Jesus e sua disposição de cumprir o plano do Pai para nos salvar. Sua coragem e submissão nos desafiam a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e sofrimentos. Na segunda parte de João 18, vemos o desenrolar da traição de Pedro e os primeiros interrogatórios de Jesus, tanto diante das autoridades religiosas quanto civis. Essa seção destaca a fragilidade humana diante do medo, a injustiça do julgamento e a coragem de Jesus em proclamar a verdade. A negação de Pedro. Após a prisão de Jesus, Simão Pedro e outro discípulo seguem Jesus até a casa de Anás, onde ele é levado para ser interrogado. O outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, entra com Jesus, enquanto Pedro espera do lado de fora. Esse discípulo fala com a porteira e permite a entrada de Pedro, versículos 15 e 16. Quando a porteira pergunta a Pedro, "Não és tu também dos discípulos deste homem?" Ele responde, "Não sou", versículo 17. Essa é a primeira negação de Pedro, que havia prometido a Jesus que nunca o abandonaria, mesmo que tivesse que morrer com ele. João 13, versículo 37. Pedro se junta aos guardas e servos que estão aquecendo-se ao redor de uma fogueira. E ali tenta se misturar, mas seu medo o domina. Quando mais tarde é questionado novamente sobre sua associação com Jesus, ele nega outra vez, versículo 25. Finalmente, um parente de Malco, o servo cuja orelha Pedro cortara, o confronta. "Não te vi eu no horto com ele?" Pedro nega pela terceira vez, e logo o galo canta, versículos 26 e 27. A negação de Pedro é uma lembrança de como até mesmo aqueles mais próximos de Jesus podem falhar quando confrontados pelo medo. No entanto, é também um testemunho da graça de Deus, pois Jesus já havia previsto a falha de Pedro e mais tarde o restauraria. João 21, versículos do 15 ao 19. O interrogatório de Jesus diante de Anás. Enquanto isso, Jesus é interrogado por Anás, que tenta obter informações sobre seus discípulos e sua doutrina. Versículo 19. Jesus responde com coragem. "Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto." Versículo 20. Ele desafia Anás a perguntar aos que o ouviram, indicando que não há nada de secreto ou subversivo em seus ensinamentos. Essa resposta direta provoca uma reação violenta. Um dos guardas dá uma bofetada em Jesus, dizendo, "Assim respondes ao sumo sacerdote?" Versículo 22. Jesus mantém sua dignidade e questiona a injustiça do ato. "Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres?" Versículo 23. Ele não recua diante da violência e da injustiça, mas confronta a situação com firmeza e verdade. Após o interrogatório, Anás envia Jesus, ainda preso, ao sumo sacerdote Caifás. Versículo 24. Embora João não detalhe o julgamento diante de Caifás, ele menciona que este havia anteriormente declarado que convinha que um homem morresse pelo povo.
versículo 14, aludindo ao propósito redentor da morte de Jesus. Lições espirituais. Essa parte de João 18 oferece lições importantes para a nossa vida espiritual. A fragilidade humana. A negação de Pedro revela como o medo pode nos levar a comprometer nossa fé e princípios. No entanto, também é um lembrete da graça de Deus, que oferece restauração e perdão mesmo após nossas falhas. A coragem de Jesus. Em contraste com a fraqueza de Pedro, vemos a coragem de Jesus ao enfrentar suas acusações. Ele permanece firme e fiel, mesmo diante de interrogatórios injustos e violência física. A injustiça do mundo. Jesus é tratado de forma cruel e injusta, mas ele não revida. Sua resposta nos ensina a confiar em Deus em meio a injustiças e a enfrentar desafios com verdade e dignidade. A missão redentora de Jesus. Mesmo em meio ao julgamento, tudo o que acontece está alinhado ao plano de Deus para a salvação. As palavras de Caifás sobre a necessidade de um homem morrer pelo povo mostram como até os planos dos homens se submetem à soberania divina. Essa seção de João 18 nos chama a examinar nossa própria fidelidade a Cristo, especialmente em momentos de pressão. Também nos convida a confiar na graça de Deus, que restaura os corações arrependidos, e a seguir o exemplo de Jesus, enfrentando a adversidade com coragem e firmeza na verdade. A terceira parte de João 18 nos leva ao julgamento de Jesus diante de Pilatos, onde questões sobre seu reino e identidade como rei dos judeus são levantadas. Este encontro destaca o contraste entre o reino de Deus e os reinos deste mundo, a autoridade divina de Jesus e a fraqueza das autoridades humanas. A condução de Jesus a Pilatos. Após ser interrogado por Anás e Caifás, Jesus é levado ao pretório, o palácio do governador romano Pilatos. Os líderes religiosos evitam entrar no pretório para não se contaminarem, pois desejavam participar da Páscoa. Versículo 28. Essa ironia revela a hipocrisia dos líderes. Estão preocupados em manter a pureza ritual enquanto conspiram para matar o Messias. Pilatos sai e pergunta: que acusação trazeis contra este homem? Versículo 29. Os líderes respondem de forma evasiva: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Versículo 30. Quando Pilatos sugere que o julguem de acordo com a lei judaica, eles retrucam: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Versículo 31. Isso cumpre a palavra de Jesus sobre o tipo de morte que enfrentaria: a crucificação, uma execução romana. Versículo 32. Pilatos volta ao pretório e interroga Jesus: tu és o rei dos judeus? Versículo 33. A pergunta reflete uma preocupação política, pois qualquer reivindicação de realeza poderia ser vista como ameaça ao domínio romano. Jesus responde com outra pergunta: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Versículo 34. Ele força Pilatos a confrontar a origem de sua acusação, mostrando que o verdadeiro problema não é político, mas espiritual. Pilatos insiste: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Versículo 35. Jesus então explica a natureza de seu reino: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 36. Essa declaração de Jesus destaca que seu reino é espiritual e não depende de força militar ou política. Ele é o Rei eterno, cujo governo transcende as estruturas humanas. Pilatos pergunta novamente: logo tu és rei? Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Versículo 37. Aqui Jesus reafirma sua realeza.
mas esclarece que sua missão é testemunhar a verdade de Deus e revelar seu plano de salvação. Pilatos, cético ou desinteressado, responde com a famosa pergunta: que é a verdade? Versículo 38. Sem esperar por uma resposta, ele sai e declara aos judeus: não acho nele crime algum. Pilatos reconhece a inocência de Jesus, mas não toma medidas para libertá-lo. A escolha entre Jesus e Barrabás. Como era costume na Páscoa, Pilatos oferece libertar um prisioneiro. Ele pergunta ao povo: quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Versículo 39. Contudo, os líderes religiosos incitam a multidão a pedir a libertação de Barrabás, um salteador. Versículo 40. Essa escolha simboliza a rejeição de Jesus pelo mundo e a substituição do inocente pelo culpado, apontando para a obra redentora de Cristo, que tomaria o lugar dos pecadores na cruz. Lições espirituais. O reino de Deus é espiritual. Jesus deixa claro que seu reino não é deste mundo. Ele não veio para estabelecer um domínio político, mas para transformar corações e trazer o governo de Deus à humanidade. Essa verdade nos lembra que nossa verdadeira cidadania está no céu e que devemos viver como embaixadores do reino de Deus, a verdade de Cristo. Jesus é o testemunho vivo da verdade de Deus. Sua missão é revelar quem Deus é e chamar todos a se alinharem com essa verdade. Pilatos, ao perguntar que é a verdade, reflete a confusão e o vazio de um mundo que rejeita Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a abraçar e proclamar a verdade que ele revelou. A fraqueza da autoridade humana. Pilatos, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, cede à pressão dos líderes religiosos e da multidão. Isso mostra a fragilidade das autoridades humanas e sua incapacidade de agir com justiça quando motivadas por medo e interesses pessoais. A substituição redentora. A escolha de libertar Barrabás em vez de Jesus é um lembrete poderoso da obra de Cristo. Ele tomou o lugar dos culpados, carregando o pecado do mundo para que pudéssemos ser libertos. Essa parte de João 18 nos desafia a refletir sobre nossa lealdade a Cristo e seu reino. Vivemos como cidadãos do reino de Deus, alinhados com sua verdade, ou estamos sendo influenciados pelos valores e pressões deste mundo? Jesus é o Rei eterno, e sua obra redentora nos convida a segui-lo com coragem e fidelidade. Após refletirmos sobre João 18, somos chamados a reconhecer a soberania de Jesus como o Rei eterno e a profundidade de seu amor ao se submeter ao plano do Pai para nossa salvação. Vemos a coragem de Cristo diante da injustiça e a sua disposição de tomar o lugar dos culpados, cumprindo o propósito redentor de Deus. Convido você agora a unir-se a mim em oração. Vamos entregar nossas vidas ao Senhor, reconhecendo sua autoridade, agradecendo por seu sacrifício e pedindo que Ele nos fortaleça para vivermos como cidadãos do seu reino, comprometidos com a verdade e a justiça. Ore comigo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, louvamos o teu santo nome e exaltamos a tua soberania, pois o Senhor é o Deus eterno, cheio de graça e verdade. Obrigado por enviar o teu Filho Jesus para cumprir o plano perfeito de redenção, enfrentando a traição, o sofrimento e a injustiça para nos trazer salvação. Pai, somos gratos porque Jesus, mesmo diante da prisão e do julgamento, permaneceu fiel e submisso à tua vontade. Ele aceitou o cálice que lhe foi dado, tomando o nosso lugar, para que pudéssemos ser libertos do pecado e da condenação. Reconhecemos que foi por amor a nós que ele se entregou e te agradecemos por tão grande graça. Senhor, nos ajude a viver como cidadãos do teu reino, com nossos olhos fixos em Cristo, o Rei eterno. Que sejamos fortalecidos para enfrentar os desafios deste mundo, proclamando a verdade com coragem e vivendo de acordo com os valores do teu reino.
Nos ensine a permanecer fiéis, mesmo em meio à pressão, e a confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Pai, nos perdoa por nossas falhas e fraquezas, como a negação de Pedro. Sabemos que muitas vezes cedemos ao medo ou à conformidade com o mundo. Que o Espírito Santo nos guie, renovando nossa fé e nos capacitando a sermos testemunhas fiéis de Cristo, refletindo sua luz e amor. Obrigado, porque, assim como Jesus tomou o lugar de Barrabás, ele também tomou o nosso lugar, carregando nossos pecados na cruz. Que nunca percamos a gratidão por esse sacrifício e que nossas vidas sejam uma resposta de adoração e obediência ao teu amor. Entregamos tudo a ti, Senhor, e pedimos que continue a nos moldar segundo a tua vontade, que possamos viver para a tua glória e anunciar a tua verdade a todos ao nosso redor. Oramos com gratidão e confiança no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor e a coragem de Jesus em João 18. Neste capítulo, somos lembrados de que, mesmo diante da traição, do sofrimento e da injustiça, Jesus permaneceu firme, cumprindo o plano redentor de Deus por amor a nós. Que o sacrifício de Cristo inspire sua vida a refletir a verdade, a obediência e a fidelidade ao Senhor. Lembre-se de que Ele tomou o nosso lugar, carregando nossos pecados, para que pudéssemos ser libertos e reconciliados com Deus. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que Deus te abençoe, te fortaleça e renove sua esperança em Cristo. Amém.